Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Desculpa a demora, mas o meu Zoom não estava querendo conectar. Boa tarde. Agora que eu consegui conectar eles, tá? Vamos lá então, meninos. Outra coisinha. Peguem o livro 4 de História, a gente vai iniciar ele hoje. E as notas eu vou fazer suspense, eu vou falar para vocês a nota de vocês só amanhã, tá? Da prova de História. Tia, eu vou lá pegar meu livro. Tá bom. Peguem lá. Quem não pegou, pega lá, tá? Ai, gente, só um minuto que eu abri o livro errado. Deixa eu abrir o livro certo de vocês aqui. Professora, Oi. eu não tô com o meu livro por causa que. Eu não tô com o meu livro por causa que eu tô na casa do meu pai, porque, tipo assim, ele me buscou de mais cedo, bem mais cedo, pra fazer um negócio. E a gente pensou que ia dar tempo de me levar de volta. Mas aí eu vou Tá. acompanhando pela transmissão de tela, tá bom? Tá. Uhum. Só abri o livro certo aqui, porque eu selecionei o 4 e abriu foi o 3. Agora eu tô abrindo aqui o 4 pra dar certinho. Então vamos lá. Livro de história. Vou fazer o compartilhamento de tela. Todo mundo pegou o livro? Luísa, Manu, Mariana? Sim. Ativem as câmeras, viu, meninas? Para mim, a câmera de vocês três não está mostrando, só o Luiz que estava conectado. É isso. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Tô fazendo compartilhamento. Não sei porque o meu Zoom hoje, minha internet tá boa, mas o Zoom tá devagar. Não sei qual o motivo disso. Aí. Então tá aí a capinha do nosso livro. Ele tem 2 capítulos. Nós vamos começar a estudar agora. O que nós vamos ver, né? Deixa eu só passar aqui, porque do professor tem muita página. Nossa, não vai acabar mais, não. É isso. A Pronto, ó. internet tá ruim. Os demais... Sua internet tá ruim, Luiz? Não, tá muito não. Tá até... dá pra usar de boa, eu Dá? acho. Todos vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Ótimo. Então vamos lá. Quais foram os impactos da consolidação do capitalismo na formação do mundo contemporâneo, né? Então agora nós saímos, né, da colonização do Brasil
Primeiro Império, Primeiro Império, Primeiro Reinado, Segundo Reinado. E aí a gente concluiu, né, essa questão do Segundo Reinado, com Dom Pedro II. E agora a gente vai entrar no mundo contemporâneo. E aí a gente vai estudar como foi o início do capitalismo no Brasil, tá? Na verdade, no mundo todo, não só no Brasil. Capítulo 1 vai falar do intenso século XIX, quais as mudanças sociais, revoluções e novas ideias. Capítulo 2 vai falar do imperialismo europeu e os Estados Unidos no século XIX, tá? Então, vamos lá. Então, né, quais foram os impactos da consolidação do capitalismo na formação do mundo contemporâneo? De tudo que nós estudamos em história até aqui, como que vocês responderiam essa pergunta? A opinião de vocês, que eu quero saber agora. E aí, meninos? O que vocês têm a declarar? O que vocês pensam sobre isso, então? Ninguém tem nada a dizer? Vamos, gente, arrisca alguma coisa. Ninguém? Gente, quando a gente fala de capitalismo, o que a gente está falando? Que tipo de sociedade? Como é a sociedade capitalista? Oitavo. Vocês estão aí? Oitavo ano, estou perguntando. Ninguém quer declarar nada? O que vem acompanhando com a sociedade capitalista no século XIX? O que vocês imaginam? As revoluções industriais, né? Então, o capitalismo, ele trouxe um desenvolvimento. Esse desenvolvimento que ele trouxe, junto com ele veio as revoluções industrial. O homem, ele partiu, então, do campo para a cidade. Então, trouxe a urbanização, trouxe aí mudanças de jornada de trabalho assalariado com pagamento em dinheiro. Até então, o pagamento, eles eram feitos em troca de mercadoria e vice-versa, né? Aqui não. Aqui nós vamos começar, então, quais os lugares em que essa revolução ela começou a apresentar mais fortemente. A gente sabe que a primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra. Então, foi o primeiro país em que teve essa mudança, né, de sociedade, mudando para a sociedade capitalista. E é claro que não ficou só lá, ela foi decorrente também em todo o mundo, em outras partes do mundo inteiro. Então, o que nós vamos ver, né? Aqui o primeiro capítulo vai falar do intenso século XIX, todas as mudanças sociais que teve nesse século, inclusive as novas ideias. Pensem em vocês, a gente parte de países que eram comandados por imperadores e agora a gente passa para uma nova organização de Estado e de sociedade urbana, né? Em que tem mão de obra, tem salário, tem jornada de trabalho, tem tudo isso. Instalações de fábricas, entre outras coisas. Então, nesse capítulo a gente vai ver a sociedade europeia do século XIX, as revoluções liberais desse mesmo século, quais foram o desenvolvimento do nacionalismo, isso na Europa.
as unificações italiana e alemã, movimento operário, luta dos trabalhadores por direitos políticos e sociais, novas ideias do século XIX e a Comuna de Paris, tá? Então, tudo isso foi muito intenso, né? Esse ritmo de mudança não foi algo que aconteceu naturalmente e não provocou não desestabilizou as pessoas, pelo contrário, ela foi tão intensa que ela trouxe junto com essa mudança a instabilidade de muitos, revoltas de muitos, tá? E a gente vai entender um pouquinho como isso aconteceu, tá? Então, o livro de vocês já começa falando, né? Pode-se dizer que intenso seja um bom adjetivo para definir o ritmo das mudanças durante o século XIX. Na década de 1810, o expansionismo napoleônico centralizou as atenções das nações europeias, em nome da liberdade e da igualdade, ideais defendidos pelos revolucionários franceses. Napoleão invadiu outros estados, derrubando reis absolutistas e expandindo a influência francesa na Europa. Vocês sabem o que eram os reis absolutistas, vocês lembram? Vocês lembram? Como que pensava e governava os reis absolutistas? Não? Fala sim ou não, gente, para mim poder saber, pelo menos. Tá. Não, Manu, não. Na Laura, não. Mariana. Luísa. Lembra, Luísa? A gente estudou bem mais no início. Nossa, vocês estão com a memória muito fraca. A tia não explicou direito. Qual das opções é a verdadeira? Se vocês esqueceram, eu que não expliquei direito. A gente que esqueceu. Eu gostei da Manu. Ela falou assim, não sei. A mão ali pareceu, não sei. Tia, essa 40 tá tão difícil, nossa senhora. Tá difícil, não tá? Não tá fácil pra ninguém mesmo. Meninos, os reis absolutistas eram aqueles tipos de reis que o poder era centralizado tudo na mão do rei, tá? Defendia por tudo a monarquia e não o Estado. Então, tudo que tinha dentro do Estado deveria ser tudo respondido ao rei, somente ele, mais ninguém. Então, toda a centralização do poder era detida nas mãos dos reis. Esses eram os reis absolutistas, tá bom? Quando Napoleão ele começou a tomar monarquias na Europa, invadir várias cidades e tudo, ele defendia a liberdade e a igualdade entre os cidadãos. Que o poder não deveria estar detido somente na mão do rei, e sim na mão dos cidadãos, tá? Então foi isso que aconteceu. Então, durante o Império Napoleônico, né? E vocês lembram do Império Napoleônico, não lembram? Ou tem uma vaga lembrança, pelo menos? Vocês sabem que ele foi um imperador e ele destronou muitos reis na Europa, tá? Então, ele teve uma ascensão, assim, muito grande no seu império, porém, foi de pouco período, né? Porque logo ele foi retirado e tudo. Então, o livro de vocês já traz falando isso, ó. No entanto, no Império Napoleônico, teve curta duração, foi de 1804 a 1815. Após o seu declínio, as decisões tomadas no Congresso de Viena de 1815 a 1816 foram influenciadas por uma onda conservadora que resultou na formação da Santa Aliança. O que seria isso? Tinha o objetivo de restaurar a ordem absolutista, trazer a ordem nas mãos de um único monarca. Então, muitas monarquias elas se restabeleceram, voltou o poder delas, como no caso de Bourbon na França, tá? Então, teve essa tentativa de controlar toda a situação política, evitar aí toda a ideia revolucionária. Então, mas a forma como a população ela pensava, sobretudo a burguesia, ela queria sim uma política e uma sociedade liberal.
Ela não defendia mais a ideia de uma monarquia absolutista. Então, foi com isso que começou então a se desdobrar a sociedade e veio surgindo o capitalismo, tá? Então, a gente tem que entender como estava a sociedade no século XIX para a gente entender como foi estabilizada, né, instaurada a sociedade capitalista. Lá no século XIX, ele foi marcado pelo crescimento populacional, então teve um crescimento muito grande da população. Lembrando que aqui as classes eram divididas entre a monarquia, que era extremamente o clero, a classe mais importante que se tinha. Aí vinha a nobreza, tá? Então, para vocês entenderem assim, o líder político que rege, por exemplo, nosso país, tem o presidente, aí vem a nobreza. A nobreza seria quem? Seria todos os senadores que estão lá no Senado, tá? Todos os outros políticos. Então, aí tem senadores, deputados, todos eles, tá? Governadores, essa aí seria a nobreza. E aí vem a burguesia. Quem é a burguesia? Burguesia é todo trabalhador que tem, tá? Seja banqueiros, feirantes, comerciantes, essa era a burguesia. Isso aí para vocês é claro, não é? Então, olha lá. Então, apesar, né, dessas péssimas condições de vida, primeira coisa, então, o século ele foi marcado por um crescimento populacional. Com isso, teve o avanço e desenvolvimento da Revolução Industrial. Então, houve a modernização chegou com a industrialização. E aí teve a urbanização de todos, tá? A urbanização, ela trouxe para a população melhor condição de vida, principalmente para uma parcela que estava crescendo muito e que não tinha uma qualidade de vida satisfatória, tá? Então, apesar de todas as péssimas condições de vida, a maior parte das pessoas, né, nas cidades industriais do século XIX, elas preferiam permanecer e trabalhar. Então, teve a evolução da produção, a evolução da oferta de produtos básicos para a sobrevivência. Então, isso aí trouxe uma melhoria no padrão de vida da população urbana. E aí trouxe também avanços, né, nas condições de desenvolvimento sanitárias, né, principalmente com a instalação de indústrias farmacêuticas, tá? Lá na segunda metade do século XIX, que contribuiu muito para a queda da taxa de mortalidade. Então, a sociedade capitalista, ela foi organizada em classes, né, dividida de poder aquisitivo, que é a capacidade de acumulação de capital, pelo domínio também dos meios de produção, e os detentores do capital, que seria o investido, né, no sistema bancário, nas empresas de transporte, comunicação, tá? Indústrias. E a maior parte da população fazia parte da classe dos trabalhadores, que era a classe trabalhadora, que era formada tanto por homens quanto por mulheres e também crianças que se dedicavam ao trabalho nas fábricas. Então, nota isso daí. A sociedade capitalista, ela se organizou com 3 classes. A primeira classe, poder aquisitivo, tá? Que é a classe que acumula capital, acumula riqueza, tem o domínio da produção. Os detentores do capital, tá? Que eram aqueles que investiam no sistema bancário, empresas de transportes, tá? E por último, a classe trabalhadora, que era composta por todos aqueles de rendas mais baixas, que não tinham condição de manter nenhum bem patrimonial de qualidade. Então, pertence a essa classe homens, mulheres e crianças, tá bom? Então, todos eles se dedicavam a trabalhar ou nas fábricas, ou nas minas, ou em outros trabalhos urbanos, né? Todos também eram dependentes dos seus empregos e dos seus salários para sobreviver.
Então, aí teve o crescimento de desigualdade social, que foi marcada, né, para a sociedade de classes e concentração do capital nas mãos da classe dominante, que são poucos, e para sobreviver, a classe trabalhadora, ela começou a se sujeitar a todas as condições de trabalho que ela era imposta. Então, era baixos salários, longas jornadas de trabalho, não existia nenhuma lei para regulamentar essas relações de trabalho, né? Principalmente regulamentar a defesa do trabalhador, e sim mantinha somente os padrões de interesses dos patrões e também das leis do mercado. Então, os defensores dos valores liberais tinham como a principal característica desses defensores a burguesia, que era principalmente, né, eles tinham a capacidade de acumular riquezas, ampliar as desigualdades sociais, articular o modo de vida nos valores presentes dessa sociedade até nos tempos atuais, tá? Então, os trabalhadores, gente, quem que detinha aí a parte desse capital? A burguesia, enquanto que os trabalhadores só iam aumentando cada vez mais as desigualdades, o acúmulo por causa do acúmulo do capital nas mãos da burguesia, né? Justamente porque os burgueses, né, que detinha essa parte e tinha melhoria de mercado, melhoria da condição de vida, e de contrapartida tinha a miséria, péssimas condições de trabalho e péssimas condições de vida dos trabalhadores também. A burguesia no século XIX, ela buscou então afirmar a sua identidade, tá? Por meio de investimentos nas artes, na ciência, nos símbolos que mostravam o progresso e superioridade também, tá? Então, ela era justamente fundada no luxo e na ostentação, tá bom? Principalmente quando as famílias elas se reuniam, né? A parte da alta burguesia e acontecia o casamento. Como que fala, gente? Arranjado, né? Quando as famílias ricas elas se uniam por matrimônio. Então, o filho de um conde ou filho de um banqueiro o filho por exemplo, de um conde, sei lá, ou de um capitão, se casava com a filha de um banqueiro. Era a forma de se manter, tá? Então, aqui tem uma imagem que registra, né, o Palácio de Ferro. Quero uma mensagem aqui, deixa eu ver. Vocês estão compreendendo o que a tia está explicando? Ok, Emanuele. Vocês estão compreendendo o que a tia está explicando até aqui? Sim, não? Sim. Sim? Então, gente, aqui, ó, tem uma imagem que vai mostrar aí, ó, um palácio de ferro e vidro que era que foi erguido, né, para a grande exposição mundial de Londres no ano de 1851, com exposições que aconteceram na segunda metade do século XIX, atraiu bastante pessoas do mundo inteiro, né, interessadas nessas novidades de mercado e nas novas tecnologias. E também isso tudo mostrava o progresso capitalista e a afirmação da burguesia como a classe dominante. Então, deem uma olhadinha para vocês verem. Claro que no livro de vocês está bem melhor de ver, né? Aqui, gente, ó, é uma imagem no teatro de Londres, tá? Então, a realidade vivida para a maior parte da população europeia era bem distinta da burguesia, porque aqui já está dividido entre classes, tá? Então, essas mudanças provocadas aí trouxeram um crescimento da população urbana,
Então, a maior parte dos europeus vivia ainda no campo. E ao longo dos séculos que o tempo foi passando, então o avanço das indústrias, a mecanização das práticas agrícolas acentuou o êxodo rural, pessoas saindo do campo para morar na cidade e contribuiu ainda mais para o crescimento, né, dessas cidades, tá bom? Mais um crescimento desordenado, porque eles não tinham controle desse crescimento, não. Aqui é uma imagem de uma família, né? Vicente Van Gogh, ele fez esse quadro. A pintura, né, dos comedores de batatas do pintor holandês Vicente Van Gogh mostra a dureza da vida da classe operária, revelando as condições de vida deles. Dê uma olhadinha aí na imagem. Lá no século XIX, a dieta ela era restrita, né, com poucos alimentos disponíveis. Dê uma olhadinha de novo. E aí a maior parte do povo vivia aí em moradias bem precárias, a classe trabalhadora principalmente. Então, as inovações que a Revolução Industrial trouxe não eram acessíveis para eles. Então, a sociedade do século XIX sustentava-se entre dois polos, marque isso daí. A burguesia, que era o pilar central das mudanças econômicas e políticas, e também, de um lado, a classe trabalhadora, tá? Foi nesse período que foi acontecendo as lutas, as reivindicações de uma qualidade de vida, melhoria de emprego, foi incorporando força essas reivindicações, tá? Principalmente as mulheres, elas foram para as ruas lutar pelos seus direitos. E aí, gente, aqui, ó. Tá aqui algumas das tecnologias que foram implementadas no século XIX. Tá aí um carro, que na época era um carro moderno, uma locomotiva, Maria Fumaça e um telefone. Aqui, ó, é claro que as inovações tecnológicas elas foram também revolucionando. E hoje, gente, é um mecanismo que nós mais utilizamos para se comunicar uns com os outros nesse mundo que nós vivemos, tá? Então, as informações, elas foram chegando até as pessoas. Muitas inovações do século XIX transformaram-se em modernização, continuaram sendo acessadas por muitas pessoas. E assim como no século XIX, nem todos têm acesso a esses bens de consumo, esses serviços também disponíveis no mercado, mas tem uma condição de acesso, né, a essas tecnologias. Então, ter dinheiro, disponibilidade de produto de mercado é uma das ideias capitalistas. Então, a expansão do uso da tecnologia digital na vida cotidiana dessa primeira metade do século XXI reduziu as distâncias e ampliou a produção na circulação de informações. A internet, então, ela é considerada um avanço tecnológico de maior alcance mundial, marca isso daí, tá? Por 50 anos da sua invenção, aproximadamente metade da população mundial já acessou uma rede de internet, de computador, tá? Pelo menos uma vez na vida. Interessante, né? Essas inovações provocaram aí mudanças, eu já estou concluindo, tá? Mudanças tanto na organização social como econômica e política da sociedade, e essas mudanças elas ainda estão bem em interação até os dias atuais nas nossas vidas. E aí, por outro lado, o acesso a essas tecnologias também continuou condicionando, né, o poder aquisitivo da população, excluindo milhões de pessoas, aprofundando as desigualdades sociais, tá? Que vem com as grandes corporações, que é uma marca do início e desenvolvimento do século XIX. Grandes corporações são grandes empresas que são formadas, tá? Que têm uma influência de mercado. E isso tudo nada mais é do que a marca do início do século XXI, que com a relação histórica da burguesia, né, como classe hegemônica, que quer dizer classe dominante, com o desenvolvimento do capitalismo da segunda metade do século XXI. Vocês têm alguma pergunta?
Eu não vou passar tarefa, porque eu vou estudar com vocês o capítulo todo, depois a gente passa alguns exercícios para corrigir juntos. Vocês têm alguma pergunta? Dúvidas? Daniel, você tá mostrando o quê, Daniel? Tava tudo embaçado? É a folha. Então, meninos, por hoje é só. Amanhã a gente se encontra com ciências, tá bom? Tenham uma boa tarde. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.